A economia criativa implica em você incorporar uma metodologia moderna. Você não pode tratar um tema como a economia criativa, que implica uma verdadeira... absorve o resultado da revolução tecnológica, simplesmente com as estruturas tradicionais de governança. Então, precisa ser transversal, flexível e transparente. Cláudio Leitão foi a pessoa que foi mais longe em matéria de economia criativa como estratégia de desenvolvimento para o país, do que qualquer um de nós, ela conseguiu botar um ovo em pé, ela conseguiu implantar um plano nacional de economia criativa, estruturar uma secretaria e interdisciplinar, consultando todos os outros ministérios, tinha consciência do caráter transversal da economia criativa, que não poderia ser uma coisa de um ministério só. E, lamentavelmente, o vício da compreensão, de uma compreensão política atrasada, é exatamente o que nós estamos nos batendo, Cláudia. Tentar transformar a economia criativa numa estratégia política, numa estratégia de desenvolvimento ao nível da política. Eu acho que é isso que falta, exatamente. Ela chegou ao ponto mais alto que poderia chegar e simplesmente foi desmontada a secretaria. Desmontada não só a secretaria, não foi desmontada, mudada de nome, o técnico, não, foi desmontada toda. Todo o trabalho que ela fez foi praticamente desaproveitado, né? Pouca coisa foi aproveitada Então, eu quero dizer que ela é fundamental para nós, traz hoje, dentre as contribuições que trouxe uma muito importante, que eu considero que são os princípios da economia criativa. Eu acho que é importantíssimo para o PSB incorporar esses princípios da economia criativa, o princípio da diversidade, da sustentabilidade, da inclusão social, da inovação. Esses são realmente os princípios e é fundamental que nós incluamos isso de forma específica e clara, porque esse é o nosso pensamento, essa é a nossa visão. Eu acredito que talvez o ponto principal, deve ter cometido outros erros, o seu plano deve ter tido outras falhas, outros erros, admito até, mas o principal deles, pelo que não deu certo, foi o fato de tentar situar uma governança num órgão só do governo, num órgão ministerial. Não há hipótese pela minha experiência política, que secretários, ministros aceitem colaboração, transversalidade, integração. Não há hipótese. Essa hipótese não existe. O cara finge, dá as informações, aí bota lá naquele conselho de economia criativa a pessoa mais desocupada que tem no ministério, a pessoa mais desocupada que tem na secretaria, vai acompanhar isso aqui. E aí fica ali. É como as ouvidorias. Cada governo tem uma ouvidoria que exige que as secretarias botem uma pessoa lá. Aí eu, como secretário de turismo, peguei o cara que menos estava me ajudando lá na secretaria e botei lá para ser ouvidor. Ficou lá né? E é isso mesmo. Então, nós temos uma cultura industrial atrasada. Foi o Estado brasileiro que inventou a industrialização brasileira. No único projeto nacional de desenvolvimento econômico, que pode se chamar assim de Projeto Nacional de Desenvolvimento, não é só econômico, econômico, social, cultural, foi o de Getúlio na década entre 30, o final de 30, dos anos 30, até o começo dos anos 50. Né? Foi o único projeto de desenvolvimento.
um projeto que estruturou as bases do desenvolvimento industrial brasileiro, na base do que havia de mais avançado tecnologicamente na época, que eram as tecnologias do petróleo, do aço e da eletricidade. Implantou uma estrutura social e econômica, salário mínimo, previdência social, no plano cultural, a Biblioteca Pública Nacional, exato, implantou a biblioteca, o Instituto Nacional do Livro. No plano do planejamento, da gestão pública, implantou o IBGE, que é o instrumento mais importante de planejamento, que você precisa ter levantamento de dados, né? Você não pode planejar nada sem informação. Então, depois disso, nós não tivemos nenhum plano de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento nacional, nenhum. Né? O governo que mais se aproximou disso foi o governo militar de Geisel, né, que tentou atualizar um pouco tecnologicamente o projeto de Getúlio. Depois, os outros todos aplicaram programas, foram bons governos, uns foram bons para os pobres, outros foram bons para os ricos, alguns conseguiram ser bons para os pobres e para os ricos, como o de Lula, que foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, quer dizer, mas nenhum conseguiu transformar, implantar um projeto de desenvolvimento que estivesse consentâneo com a economia, com as cadeias de valor globais. Né? Nenhum. Eles se limitaram a adaptar o Brasil a programas específicos de desenvolvimento. Projeto nacional, estrutural, não tivemos nenhum. E isso torna muito difícil a implantação de torna muito difícil nós sairmos de uma visão industrial que custou muito para ser implantada, de uma visão industrial tradicional, né? Nós vimos da exportação de café, de cacau, etc., eram comerciantes, e poucas fábricas, para aquele boom industrial provocado por Getúlio, marcou muito o pensamento e não estamos conseguindo sair dele. Na verdade, o mundo está mudando, as fábricas, a indústria as indústrias as fábricas já não são a principal protagonistas da economia, não é o principal protagonista de economia, nós estamos ainda pensando atrasadamente nesses termos. Então, qual é eu acho que o PSB tem dois desafios. Encontrar as bandeiras, a linguagem certa para nós adotarmos a economia criativa como estratégia de desenvolvimento, que sirva à militância, que sirva o que é que nós podemos fazer fora do governo como militantes pela economia criativa. Esse é um desafio que ainda está posto para nós não conseguimos ainda formular. Eu consegui, o que eu quero aqui é dar uma pequena contribuição sobre um modelo muito sintético de governança para prefeituras e governos do Estado, para que nós possamos, em 2020, tentar colocar isso na campanha eleitoral de 2020 de maneira clara. Né? Então, eu estou baseado no modelo de governança que nós pensamos para o Estado de São Paulo, no plano estratégico de São Paulo, que teve mais ou menos o mesmo fim do seu plano estratégico, foi engavetado e desconhecido. Márcio aproveitou apenas como governador para fazer as escolas técnicas de economia criativa, mas não deu a menor bola para o plano, lamentavelmente, entregou isso a João Dória, que agora está cometendo o equívoco de colocar a economia criativa na Secretaria de Cultura. Não adianta, não vai funcionar. Né? Então, o que eu retomei a concepção. Como é que Getúlio implantou aquele Plano Nacional de Desenvolvimento dele? Ele criou uma assessoria interministerial, ele criou uma assessoria econômica, né,
Celso Furtado, Rômulo Almeida, Joaquim Ferreira, se eu não me engano, criou dos mais competentes, das melhores cabeças da economia, da cultura, e a partir dessa assessoria, que tinha acesso e ascendência sobre os ministérios, foi aplicando, criando as políticas e aplicando os recursos. O que eu estou propondo agora, como sugestão de modelo, se aproxima muito do que você já está fazendo em Fortaleza, até, né? A primeira coisa que o governo municipal, estadual tem que fazer é criar um programa estadual ou municipal de economia criativa, realizar um diagnóstico preliminar, que pode ser feito com dados secundários do IBGE, do CAGED, essa visão preliminar da economia criativa, esse diagnóstico é essencial para qualquer tipo de planejamento e programa. A definição dos seus eixos estratégicos de um planejamento, que são os seguintes: mapeamento, que começa com o mapeamento dos atores da economia criativa, vai para a capacitação dos atores, que é fundamental. Você não adianta, você não faz nenhum plano, não executa nenhum programa e nenhum plano, se não capacitar os atores públicos e privados, né? O acesso a financiamento, que é outra coisa que é essencial, né? E acesso a financiamento aí inclui desde de linhas de crédito especiais até a questão tributária, que é absolutamente louca. Quer dizer, nós temos um país que concede renúncias fiscais, concede isenções fiscais a tudo que é espécie de indústria antiga e improdutiva, e não concede nenhum favor fiscal, nenhum às indústrias que realmente hoje geram economia e emprego, né? Garantir a competitividade e a inovação permanentemente, aí vem a ser até um princípio, como a territorialidade, que é essencial, a articulação e parcerias, né, que é um eixo importante de qualquer plano, as compras públicas e a inovação na gestão. O que Cláudia colocou aqui, que é absolutamente essencial para que qualquer plano venha a funcionar, né? Oh, meu Deus. Pode passar aí, amigo. Então, quais seriam as características de um modelo de gestão, né? Ele precisa ser, antes de tudo, transversal. Não acredito em nenhum plano para a economia criativa que é, por sua natureza, transversal, localizada em uma secretaria ou em um departamento governamental. Não vai funcionar. Já provou que não funciona no plano federal, se fizermos no plano municipais e estaduais, vai ser da mesma forma. Não adianta criar um departamento de economia criativa. Aliás, foi o que Márcio queria que eu fizesse logo que cheguei em São Paulo. Então, Márcio, pelo amor de Deus, não cria um departamento, porque aí você não... É um jeito de não ir a lugar nenhum, né? Acabou não indo por outras razões, né? Flexível, ele não pode... A economia criativa, como nós vimos aqui durante o dia todo, ela implica em você incorporar uma metodologia moderna também, inclusive de se autogovernar. Você não pode tratar um tema como a economia criativa, que implica uma verdadeira... absorve o resultado da revolução tecnológica, simplesmente com as estruturas tradicionais de governança. Então, precisa ser flexível, precisa ser transversal, flexível e transparente. Porque a economia criativa, ela não se realizará, não como projeto, se não envolver governo, academia e mercado, e empresas. Governo, academia, empresas e comunidades, né? Se ela não envolver, como Farrugia disse aqui, ele acha que a força
desse país está nas periferias. Eu não exageraria tanto, eu não acredito que está em todo o país, não está só na periferia, mas é importante incorporar isso, porque a economia criativa diz respeito do artesanato mais simples, da reciclagem mais simples, como demonstrou aqui nosso amigo Charles Siqueira, até a alta tecnologia, até as coisas da Google, da Apple, startups pequenininhas e startups gigantescas, né? E nós não podemos abrir mão disso, né? E é importante que essa ligação seja permanentemente feita. Quer dizer, que o artesão possa receber os benefícios de uma moderna tecnologia e possa dar a essa moderna tecnologia o que ela não tem, que é a identidade nacional, desenho nacional, um componente cultural que a nossa economia criativa precisa ter, né? Então, volte aí. Ele precisa ser norteado pelas diretrizes do plano estratégico, mobilizador e articulador de stakeholders, dos principais operadores públicos e privados. Não adianta tentarmos implantar um plano de economia criativa, prefeita, se nós não conseguirmos mobilizar os principais atores, jogadores, stakeholders, como diz, de cada setor. É fundamental que essa sinergia se estabeleça. A sinergia entre o mercado, as empresas, a comunidade, o governo e a academia, né? Esse modelo que eu vou apresentar aqui, eu já disse, foi inicialmente formulado pela Fundação Vanzolini, com a participação de Cláudia Leitão, de Lídia Goldstein, que deram uma grande contribuição a esse plano, que foi apresentado em São Paulo, né? Pode passar? O modelo é muito simples até, né? Muito simples, ele envolve, claro que envolve cada aspecto desse, vai envolver muitos outros, mas ele se baseia num comitê gestor, no observatório estadual, na criação de um observatório estadual ou municipal de economia criativa. Engraçado, Fortaleza já fez isso, né? É um instrumento, mas está para fazer. E no Fórum Estadual ou Municipal da Economia Criativa. O que é isso? Pode passar? O comitê gestor, ele deve ser composto pelos secretários ou ministros, né, das principais secretarias envolvidas com a economia criativa. Eu creio que é Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Planejamento, né, Secretaria de Indústria e Comércio, né? Mas tem que ser, ao meu ver, precisa ser dirigido pelo próprio prefeito ou pelo próprio governador. Senão não vai funcionar, né? Se não for uma coisa do governo como um todo, não vai funcionar. E para ele ser transversal, ele precisa ter esse comitê gestor, que é o órgão máximo governamental, é a autoridade máxima, mas é composta e chefiada pelo governador ou pelo prefeito. Pode passar? O Observatório da Economia Criativa, nós entendemos que deva ser uma instância de monitoramento, estudos, planejamento e execução de projetos. É a estrutura-chave desse projeto. Esse observatório ele tem que reunir o conhecimento técnico com pesquisa permanente, atualização, observação das tendências mundiais e nacionais e estaduais da economia criativa. Ele precisa estar apto a fornecer ao comitê gestor e ao fórum, que nós vamos falar depois, informações consistentes para que as políticas públicas possam ser formuladas. Esse observatório ele pode ser estruturado dentro do próprio governo, mas acredito que isso é mais difícil. As prefeituras e os governos dos estados do Brasil não possuem técnicos em quantidade e qualidade qualificados especialmente para esse tema. Acho que deve ser estruturado isso como
contratado ou uma instituição ou uma empresa, mas ele deve ter uma certa independência para que possa atuar. Não dá para fazer com funcionário público, porque para você deslocar um funcionário público, tem que fazer mil coisas, tem que demitir. Para demitir é impossível, porque tem que fazer inquérito, tem que fazer isso aqui, e não se trata disso, não se trata de examinar a seriedade, é preciso examinar competências. Então, é mais fácil, eu creio, que seja estruturado de forma externa, né? Embora sob o controle do comitê gestor da prefeitura ou do governo do Estado. Pode passar? E o Fórum Estadual de Economia Criativa, que tem que ter um caráter consultivo, por força de lei, não pode ter caráter deliberativo, mas tem que ser um caráter consultivo, quase deliberativo. Deve ter muita autonomia, deve ter muita força, deve ser o órgão que precisa decidir, e se não decidir, ele não terá a participação dos stakeholders que nós precisamos reunir nesse fórum. Se ele não decidir nada, se ele for apenas consultivo para dar opinião, ele não terá o dirigente municipal, o dirigente comunitário, o dirigente empresarial, porque ele vai sentir que aquele negócio não tem importância e manda um representante da federação, um diretor que não esteja fazendo nada. É preciso que seja um órgão composto de pessoas decisivas. E para que seja composto por essas pessoas decisivas, é preciso que tenha poder. É preciso que esse órgão tenha poder, seja investido de poder real, tenha poder de decidir e deliberar, embora seja consultivo. Ele precisa envolver o setor público, privado, e é uma estrutura também, são três estruturas essenciais para o sucesso, mas o fórum e o observatório são absolutamente essenciais, né? Porque se esse fórum não tiver esse caráter deliberativo, não tiver essa força de decisão, ele não atrairá os empresários e as pessoas que podem realmente contribuir para que esse fórum funcione, né? Então, essa é a ideia. Eu estou apresentando aqui uma coisa para concluir esse seminário maravilhoso que eu achei foi muito bom, foi assim uma experiência ótima, além de um deleite pessoal, podemos nos deleitar realmente com muita informação, muita experiência. A experiência de Medellín relatada por Paula foi realmente muito boa, a experiência de Charles aqui, a de Farrúdia, a experiência que nos trouxe o Carlos Martins de Portugal, da cidade do Porto e de Guimarães, foi realmente muito bom. Então, eu quis concluir com uma coisa prática, uma coisa que não é um fórum de ideias apenas, é um fórum também de prática, de formulações práticas. Bom, muito obrigado.